noite, boa noite. Só ver aqui. Ok. Boa noite. Só clicar. Ok. Boa noite. Bem-vindos. Hoje vamos continuar a ler o livro da Lise Bourbeau, As 5 feridas que impedem a felicidade. Deixem-me só pôr aqui isto mais para baixo. Ups! E acabei de dar cabo na câmera do Facebook. Ok. Isto hoje está complicado aqui as internets. Ok. Acho que está. Acho que agora sim, está tudo a funcionar. E então, nós na leitura passada, fazer aqui um compassinho de espera, ainda só estamos com 2 minutos depois da hora. Na semana passada começamos a ler, ainda lemos o capítulo 3º, estamos a falar da ferida do abandono, que é uma ferida que adota... Olá Teresa, bem-vinda, boa noite. Esta ferida, nós estamos aqui, estou aqui a fazer um bocadinho de compasso de espera, para que as pessoas vão chegando. E esta ferida, então, que é a ferida do abandono, começamos a ler há 2 semanas, é uma ferida que adota uma máscara, que é a máscara do dependente. E é uma ferida que está relacionada com o progenitor do sexo oposto. Ou seja, é uma ferida que as pessoas sentem na infância, normalmente entre 1 e os 3 anos, sentem falta de alimento afetivo ou mesmo aquilo que as pessoas achavam que deveriam ter. E nesse sentido vão se sentir como que abandonados. E uma das coisas que a autora falava, que também vimos na semana passada, foi que na ferida vivida, no caso do abandono, ela vai se situar ao nível do ter e do fazer, não é? No sentido de que a pessoa vai achar que o outro está a repeli-lo. E pode acontecer, sei lá, porque a criança foi deixada nos avós, pode acontecer porque os pais vão trabalhar todos os dias e têm pouco tempo para elas, pode acontecer porque a criança foi para um hospital e se sentiu abandonada, e depois este tipo de ferida vai se manifestar, enquanto nós não temos consciência dela, vai se manifestar na vida de adulto. E normalmente as feridas... Olá Sónia, bem-vinda, boa noite minha querida, estava aqui a fazer um compasso de espera e estava a rever o que é a ferida do abandono, que tem a ver com a máscara do dependente e que é suscitada pelo progenitor do sexo oposto. Estava ainda a dizer que normalmente são pessoas que têm muito o caráter de vítima, têm muita necessidade da presença, têm muita necessidade do apoio do outro, da atenção. Aliás, na semana passada vimos mesmo, há aqui uma parte em que se falou,
deixem-me cá ver se eu consigo encontrar, que normalmente o dependente está sempre à procura do apoio dos outros, porque quando tem o apoio dos outros, ele sente-se amado, sente-se ajudado e por isso, quando não tem esse apoio, ele vai se sentir então abandonado. E eu vou começar a leitura para ver se hoje ainda conseguimos fazer aqui uma meditação. Então, no caráter, nós tínhamos ficado na página 57, no parágrafo, no primeiro parágrafo dessa página. Porque vimos também na última leitura que o dependente tem uma agorafobia, ou seja, tem um medo doentio de espaços e lugares públicos. Olá Ana, bem-vinda! E nesse sentido, nós portanto vimos essa parte e vimos que ele tinha por causa dessa agorafobia, tinha reações fisiológicas, reações cognitivas e reações comportamentais. As reações fisiológicas podiam ser palpitações, dificuldades respiratórias, náuseas, incontinência, etc. E as reações cognitivas tinham a ver com os sentimentos, que podem levar ao medo de perder o controle, e depois as reações comportamentais que têm a ver com a ansiedade e com evitar tudo que lhes pareça um sítio com muita gente ou que tenha a ver com lugares públicos. E então vamos retomar a leitura e ficamos então na página 57. E hoje ela faz ainda uma pequena menção, vamos ver ainda uma pequena menção em relação a isso, em que ela diz: encontrei o caráter dependente na maior parte dos agorafóbicos, ou seja, aquelas pessoas que têm medo dos lugares públicos, que conheci até hoje. E se procurares a definição da agorafobia, nela refere-se o medo da morte e da loucura. No caso do dependente, é mais o medo da morte, porque o medo da loucura é mais na ferida da traição. E ela diz mesmo: obrigada pelos coraçõezinhos. Chegou a Nanda. Olá Nanda, bem-vinda, muito obrigada. Então, este medo da morte, ele sempre que vivencia, um dependente sempre que vivencia este medo da morte, ele vai sentir essa ferida de abandono, porque e vai ter medo, ela diz mesmo, tem dificuldade em aceitar a morte, quem quer que seja, porque cada morte vai reavivar a sua ferida de abandono e contribui para acentuar o seu grau de agorafobia. No entanto, pude verificar na ferida de abandono predomina mais o medo da morte, enquanto que na ferida dominante da traição tem mais o medo da loucura, que se vai falar mais à frente quando lermos o capítulo 5. E ela dá outro exemplo. A mãe dependente, como é fusional, depende muito do amor do seu filho e faz tudo para que ele sinta, para que ele pense, para que ela pense muito nele. O amor dos outros, sobretudo dos que lhe são próximos, apoia os dependentes, que era aquilo que eu vos dizia há bocado. O dependente precisa muito do apoio e do amor dos outros. Para quê? Porque se não o tiver, vai se sentir abandonado. Então, ajuda muito, ajuda os dependentes, ajuda-os muito, manterem todas as pessoas perto, todas as pessoas ao pé deles, para se sentirem exatamente apoiados. Há muitas pessoas dependentes que dizem: não suporto quando alguém não gosta de mim. Faço tudo para compor a situação. Quando um dependente afirma: é importante que me telefones para me dar notícias de ti, na verdade o que ele quer dizer é: quando me telefonas, sinto-me importante. Tem a todo custo a necessidade que os outros o façam sentir importante e o tenham em consideração, porque não consegue lá chegar sozinho. Outra coisa que o dependente também tem é que está sempre em contacto com os
problemas criados pela sua própria dependência. Como assim? Quando ele entra em contacto com os problemas criados pela sua própria dependência, ele diz muitas vezes: Olá Cristina, bem-vinda. Ele diz muitas vezes: eu sou extremamente independente. Aliás, eles têm tendência para dizerem que são independentes. Mas isso é uma forma que eles encontram para esconder a sua própria ferida de abandono. Então a autora diz: quando o dependente está em contato com os problemas criados pela sua dependência, nesse momento deseja tornar-se independente. Julgar-se independente torna-se uma reação muito comum nas pessoas dependentes, porque elas gostam de dizer aos outros como são independentes. Contudo, isso só serve para acentuar e esconder a sua ferida de abandono, visto que esta não está tratada. Ela dá aqui alguns exemplos por exemplo, de pessoas dependentes, consoante sejam homens ou consoante sejam mulheres. Por exemplo, uma mulher ou um homem podem nunca desejar ter filhos. E porquê? O pretexto vai ser sempre a sua independência. Mas, na verdade, o que isso esconde, por exemplo, um homem dependente, o facto de não querer ter filhos, o que isso esconde é o medo de já não ter toda a atenção da sua parceira no caso de haver uma criança na família. Já uma mulher dependente, quando ela diz que não quer ter filhos, uma mulher que tem uma ferida de abandono, portanto, uma mulher dependente, quando ela diz que não quer ter filhos, o que isto quer dizer é que ela tem algum medo de se sentir sufocada por todas as obrigações que uma criança implica. Porém, se quiser ter filhos, irá preferi-los enquanto pequeninos, quando estão mais dependentes dela. Porquê? Porque isto fala sentir-se importante, não é? O dependente tem necessidade do apoio dos outros para se sentir importante. O dependente prefere procurar a autonomia a procurar a independência, mas afirma que tem essa independência. Então, na vida sexual, por exemplo, o dependente tem o mesmo comportamento, utiliza muitas vezes o sexo para prender o outro. E isso vê-se sobretudo na mulher. Quando a pessoa dependente se sente desejada pelo outro, acha-se mais importante. E entre os cinco tipos de feridas, a ferida do dependente é aquela que gosta mais de sexo, porque exatamente este medo de ser abandonada faz com que a pessoa, através do sexo, tente prender o outro. Aliás, são pessoas que normalmente desejam frequentemente o seu parceiro e não é raro notar que aqueles e aquelas que se queixam de falta de sexo são as pessoas que sofrem da ferida de abandono e que usam a máscara dependente. Tudo bem até aqui? Estão a conseguir acompanhar? Uhum. Ok. Então, quando acontece que, por exemplo, uma mulher dependente não querer fazer amor, não vai dizê-lo ao seu parceiro. Vai preferir. Obrigada, Soninha, tudo bem. Vai preferir fingir que lhe apetece porque não quer perder uma oportunidade de se sentir desejada. Conheci até mulheres que aceitaram viver numa relação a três, mesmo sabendo que o marido fazia amor com outra no quarto ao lado. E por seu lado, já no que diz respeito ao homem dependente, ele vai fingir que não sabe que a mulher tem um amante, porque estas pessoas vão optar por suportar este tipo de situações para evitarem ser abandonadas. Não é, com certeza, o ideal delas, mas estão dispostas a tudo para não perderem o parceiro. Uma outra situação da ferida de abandono
vai também afetar a forma como estas pessoas comunicam. E normalmente os medos do dependente que impedem de comunicar claramente e de fazer as suas exigências são os seguintes. São o medo de chorar ou de parecer infantil, o medo de que a outra pessoa, que a outra parte não esteja de acordo e ignore o que é dito ou pedido, o medo que lhe digam que não, o medo de não ser apoiado como espera e não corresponder às expectativas do outro. Então, se algum de nós tiver este tipo de medos, é uma boa maneira de nós descobrirmos que não somos nós, mas é a nossa ferida de abandono a funcionar e a tomar conta de nós. Outra coisa que acontece muito com os dependentes é ao nível da alimentação. Lembram-se que a propósito da ferida da rejeição nos fugidios havia questões de anorexia. Na ferida do abandono, o dependente pode comer muito e sem engordar também. E o que é esta necessidade de comer muito tem a ver? Tem a ver com a sua atitude interior geral, que é de nunca estar satisfeito. Então come muito, não é? E é essa também a mensagem que o corpo recebe quando ele come. Nunca está satisfeito e, portanto, come. E o corpo vai reagir em consequência a essa mensagem, não é? Que nunca está satisfeito. Então, quando uma pessoa come, ainda que muito pouco, e se pensar que come demasiado, o seu corpo recebe essa mesma mensagem e reage como se tivesse comido em excesso. E essa pessoa vê-se a ganhar peso, porque o nosso corpo recebe as nossas mensagens que estão, as nossas crenças, não é? E, aliás, por isso mesmo é que as feridas têm a expressão no corpo que têm. Estas feridas emocionais têm expressões no corpo, não é? Há um corpo físico típico. E tem a ver exatamente porque o nosso corpo recebe as mensagens, recebe as nossas crenças e adapta-se às nossas crenças, àquilo que nós emanamos cá dentro. Então, o fugidio, por exemplo, tem tendência para se tornar anorético, mas o dependente vai ter tendência para se tornar bulímico, que é aquela pessoa que come e a seguir vai vomitar, porque come em excesso, porque nunca está satisfeito. Então, um homem dependente é bulímico. E o que é que isso. Um homem dependente, um homem com uma ferida de abandono, com uma máscara dependente bulímico, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele está a tentar alimentar-se da mãe, não é? Porque a ferida aqui é com o progenitor do sexo oposto. E então, tal é a falta que sente dessa mãe, não é? E numa mulher, numa mulher com uma ferida de abandono, portanto com uma máscara dependente, em que a ferida é com o progenitor do sexo oposto, não é? Com o pai, é o pai que lhe faz falta. E então, quando estas pessoas não têm o substituto para o progenitor que lhes falta, é nessa altura que fazem uma transferência para a comida. Eu não sei o que é que se passou com o meu telemóvel. Está a transmitir, Soninha? Não sei o que é que se passou com o telemóvel, mas alguma coisa aconteceu. Ok, já vi os coraçõezinhos, ok. Então, a pessoa está a substituir, essa falta, ok, está sim senhora, essa falta que tem do progenitor, ela vai fazer essa substituição para a comida. Aliás, a palavra devorar está muito presente na linguagem de quem tem a ferida de abandono. Podem dizer, por exemplo, o meu filho devora toda a minha energia, ou o meu trabalho devora todo o meu corpo. O dependente vai sempre preferir também os alimentos moles a alimentos duros. Geralmente gosta muito de pão, que é o símbolo da terra, não é? Que é o símbolo da mãe.
e vai ser uma pessoa que vai ter tendência para comer muito lentamente, especialmente se estiver na companhia de outras pessoas, porque e também são pessoas que não gostam de comer sozinhas, sobretudo se estiverem fora de casa, e não simpatizam com a palavra deixar, porque deixar tem a ver com abandono, não é? E então uma das coisas que não gostam de fazer em relação aos alimentos é deixar comida no prato. E tudo isto é feito de uma forma inconsciente. No que diz respeito às doenças, normalmente são pessoas que em criança podem ter estado frequentemente doentes, fracas ou até um bocado enfermas, e podem ter algumas doenças que há várias doenças que são passíveis de se manifestar em quem tem uma ferida de abandono ou, portanto, quem tem uma máscara dependente. Desde logo a asma. A asma em que a expiração se torna difícil, não é? E muito penosa. Então, esta doença vai indicar que o portador consome mais do que o que deveria e só devolve com muita dificuldade. Lá está, é a tal necessidade dos outros, do apoio. Portanto, consome mais, consome os outros e devolve ao outro muito pouco, porque tem muita dificuldade em dar. Quer, mas não dá. Então a asma é uma das formas, é uma das doenças possíveis. Uma outra doença são problemas de brônquios, que também podem estar muito presentes. E isso porquê? Porque ele tem sempre a impressão de não receber o suficiente da sua família. E quem tem uma ferida de abandono, quem tem uma máscara dependente, depende demasiado dessa família. Então os brônquios estão sempre ligados à família também. E por isso é uma das doenças que se pode manifestar. Outra doença que se pode, por causa da questão psicótica ou funcional, há outra doença que se pode manifestar, que são doenças que tenham a ver com o pâncreas, com problemas no pâncreas, como hipoglicemia e diabetes. Reparem, o pâncreas tem a ver com todas as expectativas e mágoas que estão reprimidas. Automaticamente, o que há na ferida do abandono? Exatamente, expectativas de um progenitor do sexo oposto e mágoas reprimidas em relação a esse progenitor do sexo oposto e, portanto, tem a ver com isso. Por outro lado, diabetes, o que é? São pessoas que não aceitam o açúcar da vida. E, portanto, estas pessoas que nunca estão suficientemente satisfeitas, que estão sempre a necessitar dos outros, que estão sempre a apoiar-se dos outros, nunca acham que estão satisfeitas, portanto, nunca acham que têm o suficiente, nunca acham que aquilo que têm já é doce. Então, esta questão do pâncreas também. E depois problemas também com as glândulas suprarrenais. Reparem que, no fundo, com todos os componentes do sistema digestivo, porque no fundo estas pessoas, quem tem esta ferida, acredita que não está devidamente alimentado e tem carência, que não é uma carência no plano físico, obviamente, mas que se vai manifestar nesse plano físico. Ou seja, a carência que existe é uma carência no plano afetivo. O seu corpo físico é apenas um reflexo do seu psiquismo, do seu plano afetivo, não é? Então, o corpo vai receber essa mensagem da carência psicótica que a pessoa tem, o corpo vai receber essa mensagem dessa carência. Uma outra questão é a miopia, que é uma outra doença que representa a dificuldade de ver mais longe. A miopia é a dificuldade de ver mais longe, não é? Isto está muito aliado ao medo do futuro, de fazer as coisas sozinhas no futuro. Então a ferida do abandono, a dependência, tem exatamente esse medo da solidão, medo de estar sozinho no futuro. Uma outra
coisa que pode haver também é a histeria. Uh, Aliás, o dependente alimenta muito o seu lado de vítima e pode vir a sofrer essa questão da histeria. E é muito engraçado que a autora faz aqui um paralelismo em que diz que a pessoa histérica é semelhante à criança que teme ser privada do leite que alimenta, que a alimenta e é abandonada, não é? E quando lhe tiram o leite a essa criança, se não bebeu tudo, ela chora ruidosamente, ela manifesta ruidosamente as suas emoções, não é? Então a histeria é isso mesmo, é como parecido com aquela situação da criança. Ele vai buscar a imagem da sua criança, para quê? Para obter a atenção. Outra situação que pode existir também nos dependentes é virem a sofrer de depressão. E porquê? Porque a ferida do abandono provoca uma dor profunda e normalmente nós não temos, quando temos uma ferida, seja de abandono, seja de outra qualquer, não temos a consciência de que a temos e, portanto, nós não nos apercebemos que a ferida existe. E é exatamente aqui a mesma coisa que acontece, não é? Essa ferida vai provocar uma dor tão profunda e eles não percebem da sua incapacidade de se sentirem amados como desejariam. E também é uma forma de chamar a atenção. E reparem que uma depressão é uma doença em que a pessoa não se enche de si. A pessoa está vazia de si, não tem essência. É falta de essência. E então, alguém que está sempre dependente dos outros, que quer a atenção dos outros, o que é que ela está a fazer? Ela está a ir fora. Ela está a ir buscar fora, quando tem que se nutrir dentro. Então está vazia de si. E isto é muito normal em quem tem uma ferida de abandono. Outra coisa que acontece, outra doença física que acontece, são enxaquecas, que é uma dor fortíssima na cabeça que impede que a pessoa seja ela mesma, não é? Há um bloqueio. Há um bloqueio de quem? Do eu sou. Ou seja, faz o possível e o impossível para ser. Porquê? Porque a autora diz faz o possível. Porque o dependente o que é que faz? O dependente faz tudo para que o outro goste dele. Não é? Então a autora diz assim: faz o possível e o impossível para ser o que os outros queiram que ele seja, ou vive demasiado na sombra daqueles que ama. Para quê? Para agradar, para que as pessoas não se vão embora, não o abandonem, que depois acabam por acarretar que a pessoa vai mesmo embora, não é? Porque ficam tão cola, que a pessoa chega a um ponto e enche-se. Há outra coisa que também é muito comum nos dependentes, é que podem muitas vezes sofrer de doenças raras, ou seja, doenças que exigem uma atenção especial. É uma forma de irem captar essa atenção especial, essa necessidade de ter o outro, não é? Ou então, doenças que se consideram incuráveis. Claro que não existe nada que seja incurável. O que existe são doenças que ainda não se descobriu a cura. Então a autora diz, eu peço só um minuto para beber um bocadinho de água. Obrigada. A autora diz, as doenças e indisposições referidas podem manifestar-se também em pessoas abraços com outro tipo de feridas. Mas parecem muito mais comuns naquelas que sofrem a ferida do abandono. Se julgas ser a ferida do abandono que mais te afeta, recordo-te que essa foi desencadeada pelo teu progenitor do sexo oposto e continua a sê-lo por todas as pessoas do sexo oposto ao teu. Isto é também muito curioso. Olá, Arlene, bem-vinda. Isto é também muito curioso porque lá está. É que depois nós vamos perpetuar, vamos sempre buscar, vamos perpetuar esta ferida com as pessoas sempre do sexo oposto. Quem tem a ferida do abandono.
Por isso é absolutamente normal e humano querer mal a esse progenitor ou a essas pessoas. Repito aqui o que está escrito na maior parte dos meus livros. Enquanto continuares zangado com um progenitor, ainda que inconscientemente, as nossas relações com todas as outras pessoas do mesmo sexo desse progenitor vão ser difíceis. Além disso, se investigares um pouco, irás descobrir que esse progenitor viveu a mesma ferida com o progenitor do sexo oposto, isto é, com o progenitor do mesmo sexo que tu. As mesmas feridas repetem-se de geração em geração, o que explica também o fenómeno da hereditariedade. E isso enquanto a roda do destino não for parada ao vivermos as nossas relações no amor verdadeiro. Ou seja, enquanto nós não tomarmos consciência das feridas, o que vamos fazer é que estas feridas se vão se perpetuar de geração em geração. Recorda que a principal causa de uma ferida em qualquer pessoa advém sempre da sua incapacidade de se perdoar o que faz a si própria ou o que faz aos outros. Esse perdão é ainda mais difícil porque geralmente nem se apercebe de que está zangada consigo. E quanto mais grave for a ferida do abandono, mais isso significa que te abandonas a ti própria, ou seja, que desistes de ti, ou que abandonas outras pessoas ou projetos. E censuramos nos outros tudo quanto não fazemos e não queremos ver. É por isso que atraímos à nossa volta pessoas que nos mostram o que fazemos aos outros e a nós próprios. Então, outra maneira de nos consciencializarmos de que nos abandonamos ou abandonamos outra pessoa é a vergonha. De facto, experimentamos um sentimento de vergonha quando queremos esconder-nos ou dissimular um comportamento. E é normal acharmos vergonhoso ter comportamentos que censuramos nos outros. Sobretudo, não queremos que descubram que agimos como eles. Torna-se, pois, importante e urgente resolvermos as coisas com os nossos progenitores, visto que é assim que deixaremos de reproduzir o mesmo tipo de situação. Até os cientistas de medicina e psicologia investigaram e admitiram a perpetuação de geração em geração de certos comportamentos ou doenças destrutivos. Reconheceram que existem famílias de diabéticos, de cardíacos, de cancerosos, de asmáticos e também famílias de violentos, de incestuosos, de alcoólicos, etc. Então, se reconheces em ti as características do dependente, ainda que não acredites que te faltou atenção do teu progenitor do sexo oposto, admitindo até, pelo contrário, que recebeste bastante, eis o que se pode ter passado. A atenção recebida não correspondia, talvez, à que desejarias. E é possível que te tenhas sentido sufocado por essa atenção. Ou seja, tanto podemos ter no menos, porque achamos que tivemos falta de atenção, como podemos ter no mais, porque tivemos atenção a mais. De qualquer das formas, a verdade é uma, não correspondeu à atenção que nós desejávamos. E nesse sentido, pode haver a tal ferida do abandono. Posso dar como exemplo o meu filho mais velho, em cujo corpo em adulto permanece a presença da ferida do abandono. No entanto, dos meus 3 filhos, foi aquele que recebeu mais a minha atenção quando era pequeno, porque estive sempre presente na sua vida, visto não trabalhar na altura fora de casa. Porém, eu era demasiado rígida e severa com ele em situações que, na sua opinião, não justificavam tal atitude. Não o deixava em paz, vigiava tudo o que ele fazia, porque queria fazer dele um ser humano perfeito, segundo o meu conceito de perfeição. Hoje compreendo que não era de maneira nenhuma o tipo de atenção que ele desejava. Por isso viveu a ferida do abandono e acho normal que estivesse zangado comigo durante a infância.
Hoje compreendo que essa experiência fazia parte do seu plano de vida e que tínhamos de compreender as coisas juntos. Ele precisava de uma mãe, como eu, para elaborar o seu processo de perdão perante o abandono, e eu precisava de um filho como ele para acertar as contas com o meu pai. Falarei mais disso no capítulo sobre a traição. As leis espirituais explicam que, enquanto um ser humano não tiver vivido a sua experiência no amor, terá de voltar ao mundo para reviver a mesma experiência. Eu vou repetir. Enquanto um ser humano não tiver vivido uma experiência no amor, terá de voltar ao mundo para reviver essa mesma experiência. Voltamos com as mesmas almas, mas em papéis diferentes. Tudo isto para dar a si próprio uma oportunidade de resolver definitivamente aquilo que não foi saldado nas vidas anteriores. Espetacular. Chama-se isto transmutar o karma. Não te esqueças de que as características e os comportamentos descritos neste capítulo estão presentes apenas quando uma pessoa que sofre de abandono decide usar a sua máscara de dependente, julgando assim evitar sofrer o abandono. Conforme a gravidade da ferida e a intensidade da dor, esta máscara pode ser usada poucas ou muitas vezes. Os comportamentos próprios dos dependentes são ditados pelo medo de reviver a ferida do abandono. Em compensação, é provável que te reconheças em certos comportamentos e não em tudo o que descrevi. É quase impossível que uma pessoa identificar-se com todos os comportamentos referidos. Todas as feridas têm os seus respectivos comportamentos e atitudes interiores. Essas maneiras de pensar, de sentir, de falar e de agir ligadas à ferida indicam uma reação ao que se passa na sua vida. Uma pessoa em reação não está centrada. Uma pessoa em reação não está centrada. Não se encontra em si e não pode estar bem, nem sentir-se feliz. Uma coisa é reagir, outra coisa é responder, não é? Já tínhamos falado nisto aqui. Eis porque é tão útil ter a consciência dos momentos em que és tu próprio ou aquelas em que estás em reação. Fazendo isso, torna-se possível seres dono da tua vida em vez de te deixares dirigir pelos teus medos. E este capítulo tem por objetivo ajudar-te a ganhar consciência sobre a ferida do abandono. Se te revês na descrição da máscara do dependente, poderemos depois trabalhar. No último capítulo vamos falar sobre isso. Como curar essa ferida e voltares a ser tu. Se não te revês nela, sugiro-te que verifiques junto daqueles que te conhecem bem se eles concordam contigo. Já referi que é possível ter apenas uma pequena parte da ferida do abandono. Neste caso, não possuirias senão algumas das características. Recorde que é importante confiares, em primeiro lugar, na descrição física, porque o corpo físico nunca mente, ao contrário daquilo que nós podemos enganar. Ao contrário de nós, que podemos enganar-nos facilmente e podemos tentar esconder, não é? Se reconheces essa ferida em algumas pessoas que te rodeiam, não deves tentar mudá-las. Utiliza antes o que aprendeste neste livro para desenvolveres mais compaixão por elas, para compreenderes melhor os seus comportamentos reativos. E é preferível serem elas próprias a ler este livro e a demonstrarem interesse em fazê-lo do que tentares explicar-lhes o conteúdo por palavras tuas. E então, resumindo, e acho que sim, vamos ter tempo para fazer meditação, resumindo, as características das feridas do abandono são: o despertar da ferida tem a ver com entre 1 e os 3 anos e tem a ver com o progenitor do sexo oposto.
e tem a ver com falta de alimento afetivo, ou o tipo de alimento desejado. A máscara utilizada é a máscara do dependente. Normalmente o corpo é alto, é esguio, falta de tónus muscular, abatido, pernas fracas, costas curvadas, braços que parecem demasiado compridos e que pendem ao longo do corpo, partes do corpo descaídas ou flácidas. Em relação aos olhos, serão grandes, tristes, um olhar que atrai também. O vocabulário terá muito a ver com ausente, só, não suporto, devoraram-me, não me deixam em paz. O caráter vai ser de vítima, fusional, necessidade da presença, de atenção, de suporte e, sobretudo, de apoio. Dificuldade em tomar decisões ou atitudes sozinhas. Pede conselhos e muitas vezes não os segue. Pode ter uma voz de criança. Pode ter dificuldade em ouvir um não, em aceitar uma recusa. Tem uma tristeza frequente, chora facilmente, atrai a piedade. Um dia está alegre, um dia está triste. Agarra-se fisicamente aos outros. Pode ser até psicótico nas questões e manifestar as doenças que eu vos falei. Pode ter alguma vontade de vingança ou procurar a independência e gosta de sexo. O maior medo do dependente ou da ferida do abandono é a solidão. A alimentação é bom apetite, pode ser bulímico, gosta de alimentos moles, come lentamente. E as doenças possíveis são dores de costas, asma, bronquites, enxaquecas, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, disfunções das glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras que atraem mais atenção ou doenças incuráveis. E então, ficamos agora no capítulo 4 com a humilhação. Ficou entendido? Gostaria de saber a vossa opinião, se revêem alguma das coisas aqui da ferida do dependente. Ok. E então, vamos fazer então agora uma meditação. Se quiseres aderir, podes aderir. Queres aderir e fazer em direto comigo ou preferes estar sem câmera, Sónia? Nesta ferida não me revejo, ok. Ainda bem. Aliás, é natural, porque se tu me dizes que existia na tua mãe, automaticamente vai saltar uma geração. Ok, sem câmera. Então vá. Já agora, depois desta meditação, e depois, se quiserem, põem só esta parte para quem ouvir depois. A Maria de Fátima vai ouvir depois, que hoje não pode estar presente. Acho uma ferida que eu não tenho. E eu, por exemplo, na da rejeição não me revia, mas em algumas coisas da ferida do abandono revejo muito. Mas lá está. Mas eu acho que ainda tenho umas que vêm para a frente. Em relação a esta meditação, o que é que eu queria combinar? É assim, mesmo quem vai ouvir depois, quando terminar a meditação, peguem num papel e numa caneta ou no lápis e escrevam uma carta, vão fazer um exercício. E se quiserem depois voltar a ouvir, ouçam esta parte da meditação para fazerem essa mesma carta,
ok? Então, vamos nos sentar numa posição confortável, num local tranquilo, onde não sejam incomodados por ninguém, com os pés bem apoiados no chão, a coluna ereta. Obrigada pelos coraçõezinhos. Olá, Rosa, bem-vinda, minha querida. Com os olhos fechados, fechem os olhos, soltem o maxilar, relaxem. Conectem-se com a vossa respiração, com o ar que entra e com o ar que sai, e mantenham a vossa atenção na minha voz. Sintam que cada respiração e em cada respiração vocês estão mais presentes e mais relaxados. Conectem-se com a vossa respiração, mantenham a atenção na minha voz e sintam o vosso corpo completamente presente enquanto ouvem a minha voz. Eu sinto muito por não me ter nutrido na minha verdade até aqui. E agora eu me vejo. Eu aceito tudo como foi até aqui. E sinto gratidão. Eu sinto verdadeira gratidão por tudo como foi até aqui. E eu vejo bênçãos, muitas bênçãos, em tudo o que foi até aqui. E eu estou pronta para soltar, para libertar, e deixo ir tudo o que foi até aqui. E podem imaginar as coisas que vocês não querem mais na vossa vida a saírem, a soltarem-se, a deixarem ir. E deixem ir tudo o que foi até aqui. E agora eu sou livre. Eu sou livre para escolher tudo como será daqui para a frente. Agora eu vejo o meu mundo novo. Eu vejo o mundo novo que chegou para mim. E eu digo-lhe, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu mundo novo. E podem inspirar para receber esse mundo novo. E podem dizer ainda, eu sou amor. Eu sinto muito por não me ter nutrido da minha verdade até aqui. Mas agora eu me vejo, eu me aceito e eu aceito tudo como foi até aqui. E eu estou em paz e eu sou feliz com tudo o que foi até aqui. E eu estou pronta para soltar, para libertar, para deixar ir tudo o que foi até aqui. Porque agora eu sou livre para escolher tudo como será daqui para a frente. E agora eu vejo o meu mundo novo. Eu vejo o meu mundo novo que chegou para mim. Seja muito bem-vindo, meu mundo novo. E eu sou amor. Eu me sinto com amor.
E eu sinto muito por não me ter nutrido da minha verdade até aqui. Agora eu me vejo e eu aceito tudo como foi até aqui. E sinto gratidão, muita gratidão, verdadeira gratidão por tudo como foi até aqui. E eu vejo bênçãos, eu vejo muitas bênçãos por tudo o que foi até aqui. E eu estou em paz e eu sou feliz com tudo o que foi até aqui. E eu estou pronta para soltar, para liberar, para libertar, deixar ir tudo, tudo o que já não me faz falta, porque eu agora sou livre. Para escolher, sou livre para escolher tudo como será daqui para a frente, porque eu agora, eu me vejo, e eu me vejo no meu mundo novo, naquele mundo novo que chegou agora para mim, a quem eu digo, seja muito bem-vindo. E eu sinto que eu sou amor. E podem expandir esse amor, podem visualizar as coisas novas a chegarem para vocês. E lentamente vão trazer a consciência para a sala onde estão. Vão inspirar profundamente. Vão sentir as mãos, os pés. E a tarefa que fica para vocês fazerem é que depois de fazerem, sem despertarem muito deste vídeo, desta meditação ou deste exercício, peguem num papel, numa caneta e escrevam uma carta. Uma carta de perdão às coisas que vocês menos gostam, ao nosso lado sombra. Reservem um tempo para fazer essa carta, um tempo de silêncio, um tempo de amor, um tempo de conexão com vocês. Escrevam essa carta de uma forma honesta, escrevam de uma forma sincera, perdoando-se absolutamente por tudo que vocês desejem perdoar em cada um de vocês. E deem lugar a esse perdão para que esse perdão se possa manifestar na vossa vida e sintam tudo que desejam perdoar. Coloquem tudo no papel. Escrevam com o coração, com amor a si mesmos. Escrevam, leiam e depois soltem. Soltem tudo. Deixem ir. Depois de escreverem, podem desfazer-se dessa carta. Porque o importante é colocar no papel e depois soltar, deixar ir. Muito obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigada por estarem aqui presentes. Muito obrigada por dedicarem o vosso tempo e a vossa energia a olhar para aquilo que importa e que é olharmos para nós como seres essenciais, grandiosos, infinitos. Obrigada por estarem aqui, obrigada por
perderem o vosso tempo a trabalhar em vocês mesmas, porque ouvir este tipo de leituras não é para qualquer um. E obrigada por se conectarem com vocês mesmas, com o vosso amor, porque só o amor nos liberta, só o amor nos torna livres. Obrigada por isso. Um beijinho, fiquem bem. Um beijo enorme, Rosa. Um beijo enorme, Soninha. E um beijo a toda a gente que depois ouvir este vídeo. Fiquem bem e até quarta-feira. Bem-aja. Se quiserem fazer algum comentário.